O novo de Deus, falar sobre o novo de Deus é até redundante, porque Deus é um Deus que faz novas todas as coisas e Ele está sempre fazendo algo novo. O nosso Deus, Ele renova a nossa caminhada no dia a dia, ainda que você faça a mesma coisa todo dia. Se você está na presença de Deus, se você ouve a sua voz, você nunca vai ficar entediado, porque Ele faz novas todas as coisas. Mas o novo de Deus, ele para mim, ele é fundamental. Porque eu já tive momentos na minha vida em que eu perdi o Senhor de vista. Isso é muito fácil de acontecer. Jesus mesmo disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me reconhecem e me seguem. O que acontece? O Senhor não está gritando com as suas ovelhas, Ele fala com elas. Ou seja, eu preciso estar perto de Deus, perto de Jesus, para estar ouvindo o que Ele está constantemente falando. Se eu me distraio e o perco de vista, eu já não ouço o que Ele diz, eu já não sei onde Ele está, por consequência, eu já não sei para onde ir. Então eu estaciono no lugar que foi bom um dia, e foi bom mesmo, porque foi o Senhor que me trouxe até ali. Mas cara, você pode comer um pão quentinho hoje, ele está muito bom. Você pode até guardar ele para amanhã, mas se amanhã tiver um pão quentinho de amanhã, o pão de hoje já caiu para a segunda divisão. O pão de amanhã é muito melhor. Existe um pão para cada dia, amém? Não é a respeito de rejeitar o que foi dado, mas é a respeito de buscar aquilo que o Senhor está propondo diante dos nossos olhos, amém? O novo de Deus é um lugar que Ele criou para mim e para você, e não há nada melhor do que entrar nesse futuro que Jesus propôs. Jesus é o próprio futuro. A gente cantou isso sobre Ele, o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o eterno. Amém? Quando eu tenho um encontro com Cristo, eu não estou tendo um encontro simplesmente, não é simplesmente o meu presente que se apresenta diante do Senhor. Eu estou nesse tempo, eu estou nessa carne, eu estou nesse momento. Mas quando o Senhor se manifesta na minha vida, e se isso acontecer aqui agora, eu preciso entender que o que habita nele é muito maior do que habita em mim. Ou seja, nele habita toda a eternidade. Então aquele que era, que é e que há de vir, ele pode tocar quem eu era, quem eu sou, para que eu possa ser livre para ser aquilo que ele sonhou. Jesus, ele olha para você e muitas vezes a gente está com alguma questão dentro de nós ligada ao passado. E cara, o alvo do Senhor não é simplesmente consertar o meu passado para eu viver um bom presente. Não, Ele conserta a minha vida, isso inclui o meu passado, para que eu possa entrar no futuro que Ele preparou para mim. Já parou para pensar que às vezes o mundo tem uma ideia muito errada de nós? Às vezes com toda a razão, mas às vezes simplesmente porque eles não sabem o que está acontecendo. Quando a gente, às vezes, muitos de nós nos convertemos, começamos a vir na igreja, começa a andar com a Bíblia debaixo do braço, começa a mudar o linguajar, Pai do Senhor, irmão, aleluia, ou varão, né? Você começa até com uma gíria nova. Muitos dos seus amigos antigos poderiam até achar, cara, tu ficou antiquado, tu deu um passo para trás, está parecendo com a minha avó, cara. Com esses papos, Jesus vai voltar, minha avó falava isso. Por exemplo, santidade. Às vezes a gente acha que falar de santidade é falar de uma coisa antiquada, se você entender só como um padrão moral, pode parecer uma coisa antiquada. Por exemplo, tenta imaginar a sua bisavó, adolescente como esses jovens que estão aqui. Você acha que o pastor naquele tempo precisaria ficar falando de santidade para ela? Não, porque as casas sabiam que é padrão casa virgem. Todo mundo sabia disso. Não precisava ficar falando disso, porque era um padrão moral. O que eu quero falar de santidade, por exemplo, agora, não é sobre um padrão moral. É sobre uma realidade do lugar onde eu vou viver para sempre. E sabe o que? Lá, a cultura é santidade. Então, se eu começo a viver santidade hoje, eu não fiquei antiquado como os que vieram antes de mim. Muito pelo contrário, eu me tornei uma pessoa do futuro, porque eu estou me preparando para viver num lugar onde essa é a realidade. Amém? É só um jeito de enxergar diferente.